abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 3. João, capítulo 3. A partir do versículo 5. João 3, 5. Amém? Vamos nos colocar em pé pela leitura da palavra de Deus. Diz assim, João 3, 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos de Ti neste momento, para que possamos, Senhor, compreender a Sua palavra. Esteja nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, que o Teu Espírito ilumine, Senhor, a nossa mente. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos quer conversar com ele, né? De igual para igual. E Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, você não pode entender o reino, você não pode entrar no reino, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e se você não nascer do Espírito, você não pode saber de absolutamente nada do reino, porque o reino é espiritual. Nós somos carnais, nascemos na carne e dependemos do novo nascimento para iniciarmos a nossa caminhada. Antes disso, tudo que nós vemos e tudo que medimos e mensuramos é dentro dos parâmetros da carne. E daí só entendemos as coisas da carne. Podemos era mestre em Israel, mas só entendia das coisas da carne. E Jesus disse: é necessário nascer do Espírito. E é então que Jesus ele usa uma ilustração interessante para que nós possamos compreender o que significa a vida no Espírito. O que é o Espírito? Como é que o Espírito Santo age, né? Houve uma época na igreja, em todo o mundo, e em especial também aqui no Brasil, em que muitas denominações se consideravam as portadoras únicas da ação do Espírito Santo. E havia aquela contenda, né? Você é pentecostal, você é tradicional, você é carismático, você crê no Espírito Santo, você crê nos dons espirituais, e as pessoas eram encaminhadas para lugares onde se dizia que havia sim, ali o Espírito Santo estaria agindo. Mas Jesus ele pega e ele, nas palavras desse texto, ele dá um checkmate em qualquer visão, em qualquer pensamento de monopólio do Espírito Santo, né? Porque quando ele fala do Espírito Santo, ele usa a figura do vento, que está no versículo 8. Vamos ler o que diz ali. O vento, e a palavra vento é pneuma, né? No Antigo Testamento, ruá, e que serve também para a palavra, é a mesma palavra para espírito, tá bom? Mas Jesus usa a ideia do vento, e a primeira coisa que ele fala do vento, ele diz assim, no versículo 8, o vento sopra
onde quer. O vento sopra onde quer. A primeira coisa que nós aprendemos que o Espírito Santo, é livre. Não é isso? Ele sopra onde quer. Tá? É interessante, né? A gente tenta aprisionar o Espírito Santo dentro de uma denominação. O Espírito Santo age dentro da igreja batista. Esses dias um velhinho tentou evangelizar a Rebeca, e daí ela disse: não, eu já conheço Jesus, né? Eu já tive um encontro com Jesus. Mas aonde que você participa? Ela falou: da igreja batista. Ah, tá, mas qual é o seu bairro? Eu moro em São José dos Pinhais. Nós temos uma igreja lá da nossa denominação, né? Onde age então o Espírito Santo. Isso é, existem denominações que realmente acreditam que tem um monopólio do Espírito Santo, né? Mas o que Jesus nos ensina aqui? Que o vento, ele está se referindo ao Espírito Santo, sopra onde quer. Não é isso? Então ele está falando de uma das características do Espírito Santo, que ele é livre, que ele não se deixa encaixotar. Eu, nos meus quase 50 anos de ministério, já li muitos livros a respeito do Espírito Santo, e em nenhum desses livros foi definitivo, que sempre precisou de uma revisão de um novo livro que falava da doutrina do Espírito Santo, colocando aspectos diferentes, revisando e mostrando que aquilo que aquele autor dizia não correspondia necessariamente, que não se aprisiona o Espírito Santo a uma denominação, não se aprisiona o Espírito Santo a uma literatura, não se aprisiona o Espírito Santo a um método evangelístico. De vez em quando aparece, né? Agora temos um método evangelístico definitivo. E a igreja, então, ela deve agir assim, assim e assim, porque dessa forma nós estaremos sendo dirigidos na evangelização, dirigidos pelo Espírito Santo. É muito interessante que quando o Espírito Santo veio no livro de Atos, no capítulo 2, um vento impetuoso, e o vento é livre, e o vento sopra onde quer, e aquele povo ficou cheio do Espírito Santo, começou a falar em novas línguas, mas eles se acomodaram a Jerusalém, eles não estavam indo além das suas fronteiras, apesar de Jesus ter dito que semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles ficaram lá. E Deus, então, qual foi o método evangelístico do Espírito Santo? Como que foi? Uma perseguição terrível, e todos foram dispersos e foram obrigados a ir para os mais diferentes caminhos, e aonde eles iam, eles falavam de Jesus, e as pessoas, elas iam se convertendo. E hoje em dia, se nós fôssemos escrever um livro sobre o método que o Espírito Santo usa para evangelizar, nós não diríamos que seria um método da perseguição, não é verdade? Mas o Espírito, ele sopra do jeito que ele quer e aonde ele quer. E é muito interessante isso na história, porque, não sei se os irmãos se lembram, né? Quando o Evangelho foi para chegar aos gentios na casa de Cornélio, o que aconteceu? Cornélio era um pagão, um anjo apareceu com um pagão. E disse para aquele pagão Cornélio, centurião romano, disse: olha, Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu a oração do pagão. E o anjo disse para ele: olha, tem um cara lá em Jope. Atualmente Jope é Tel Aviv, né? Tem um cara lá chamado Pedro, ele está na casa de Simão Curtidor. Vai até lá e chama ele, porque ele vai pregar para você e te dizer palavras.
pelas quais você vai ser salvo. E Cornélio imediatamente obedeceu, mandou lá seus funcionários que foram até Jope, certo? Método de Deus, falar com pagão. E a gente pensa assim, pô, mas Deus ouve oração de pagão? Mas Pedro estava lá em cima da laje, esperando que estavam fazendo a refeição dele. E ele teve uma visão de Deus. E nessa visão vieram veio um lençol cheio de tudo, qualquer tipo de animais que eram considerados imundos pelos judeus. E ele recebeu a ordem, pega, mata e come. Lembra disso? E Pedro diz assim, não, eu nunca comi nada impuro e tal. E Deus já estava preparando ele para ir na casa de Cornélio, que ele considerava impuro. Para Cornélio, Deus teve que falar uma vez para o pagão. E para Pedro? Quantos? 3. 3 vezes. É que crente é mais difícil de ser dirigido pelo Espírito Santo, né? E daí da segunda vez aparece, ele tem a visão lá, né, em êxtase, e Deus fala, pega, mata e come. E daí, terceira vez, teve a visão, e daí Deus fala, pega, mata e come, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei 3 vezes. Daí Pedro, meio a contragosto, ele vai na casa de Cornélio, chega lá e diz, olha, você sabe que não é lícito para um judeu como eu, que nunca me envolvi com comida de pecadores e nunca entrei em casa de pecadores, que eu viesse até aqui, mas o Espírito Santo, numa visão, me revelou que eu não deveria. Ele entra cheio de dedos na casa de Cornélio, né? Pensando, mas o Espírito é livre, o Espírito sopra onde ele quer e do jeito que ele quer. E Pedro começa a pregar, e o Espírito Santo interrompe o Pedro e diz, para de pregar, derrama o Espírito, e eles começam a glorificar a Deus, a falar em línguas antes do apelo. Por quê? Porque o Espírito, ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo não é monopólio. O Espírito Santo é livre. É interessante quando Deus quer agir, né? Ele age de formas as mais estranhas, porque na nossa mente a gente tenta controlar o Espírito. Filipe, naquela perseguição, ele foi lá para Samaria, estava pregando em Samaria e estava fazendo curas, e era aleijado andando, e era aquela festa, um avivamento em Samaria, até que o Espírito Santo, que sopra do jeito que ele quer e que é livre, diz para Filipe, deixa essa multidão de avivamento, deixa essa igreja grandiosa que está nascendo em Samaria e vai lá para o deserto, que tem um homem lá. E o que Filipe fez? Ouviu a voz do Espírito Santo, se dirigiu para ir até lá onde o Espírito Santo falou para o Filipe ir, era mais ou menos como daqui até Garuva, a pé. Ele foi, deixou a multidão, e o sopro do Espírito soprou no coração daquele evangelista. Ele foi atrás de um homem, obedecendo a voz de Deus. Chegando lá, encontrou o eunuco etíope. Ele era o tesoureiro de Candãs, rainha dos etíopes. Ele era um homem da alta sociedade na Etiópia. E porque Filipe obedeceu, ele plantou no coração daquele etíope a mensagem do Evangelho.
E aquele etíope seguiu viagem feliz, levando no coração a mensagem do Evangelho, levando no coração Jesus. E ele levou Jesus no seu coração, lá para a Etiópia. E nunca se ouviu de um tamanho avivamento, porque um homem obedeceu. E foi para um lugar deserto pregar para um homem. Porque o Espírito é livre. Ele não é aprisionado nas quatro paredes do nosso raciocínio. Uma vez uma missão, pegou um missionário e disse: olha, você vai ser missionário lá na Índia. Os irmãos sabem que na Índia tem castas, né? Tem aquelas castas inferiores, tem a outra casta, tem as castas superiores. Quem é da casta inferior não passa pela outra casta, está destinado por toda a sua vida, segundo a crença deles, a ficar naquela inferioridade. E aquele missionário foi chamado por uma missão para pregar, sabe para quem? Para as castas superiores. E ele chegou lá na Índia e chamava aquele povo das castas superiores. E ele pregou por 1 ano, ninguém se convertia. Pregou por 2 anos, ninguém se convertia. Pregou por 3 anos, ninguém se convertia. Mas tinha um cara que era faxineiro e vivia varrendo ali por perto. Ele ouvia a mensagem, ele creu na mensagem. Ele chegou no missionário e falou: missionário, eu quero ser batizado, eu quero ser de Jesus. E o missionário falou para ele: não, eu fui enviado para pregar aqui na Índia para as castas superiores. E se as castas superiores me verem batizando você, eles vão vincular o meu ministério às castas inferiores. E ninguém mais vai me ouvir. Então eu não posso te batizar. Daí aquele rapaz continuou varrendo lá. Daí um outro dia chegou: pastor, mas eu quero me batizar. Eu não posso te batizar. Porque alguém pode ver isso de uma casta superior e não vai me ouvir quando eu pregar. Daí ele se conformou, depois voltou: mas pastor, eu quero. Crente é difícil, né? Aí a mulher do pastor, do missionário, falou para ele: não é certo o que você está fazendo, porque Jesus veio para todos, inclusive para as castas consideradas inferiores aqui na Índia. E aquele pastor: não, mas eu tenho um compromisso com a minha missão lá da Inglaterra, né? E se eles imaginarem que eu estou desobedecendo e pregando para outras castas, a gente pode perder até o ministério aqui missionário. E a mulher dele ficou na cabeça dele. Ele chegou então para aquele rapaz que tanto insistia para ser batizado e disse: olha, vamos fazer um acordo. Eu vou batizar você escondido, mas você calado. Não fale para ninguém. A pior coisa que a gente faz é dizer para alguém não falar para ninguém, né? E o pastor batizou aquele indiano. E no começo ele continuou varrendo lá, cantando, louvando, feliz. Mas uma hora ele não se aguentou: eu tenho que contar para alguém, eu tenho que contar para alguém. Largou a vassoura e foi lá para o meio das castas inferiores e começou a falar do que Jesus tinha feito na vida dele. E Jesus me libertou, e Jesus me mostrou que eu não sou inferior a ninguém. Jesus me levou a uma condição de filho de Deus. E aquele rapaz volta para o missionário com mais 100 pessoas convertidas. Pastor, eles querem se batizar. Depois ele trouxe mais 100. Dizem que o resultado do trabalho deste que se converteu, hoje em dia, se for contar a progressão, já são milhares. Por quê? O vento sopra onde quer. Muitas vezes quem limita a ação do Espírito Santo somos nós.
Somos nós. Às vezes a gente pensa que é um grupo pequeno, pregando todo domingo, sabe lá quem está ouvindo? Às vezes tem um indiano aí. Ou alguém que tem acesso a pessoas que nós não temos. Fala de Jesus. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo age do jeito que Ele quer. Uma vez o apóstolo Paulo entra num barco, num navio. E acontece uma coisa. Deus manda um vento. Como que é o nome do vento? Euroquilão. Em algumas Bíblias está vento nordeste. Deus manda um vento e o navio está querendo afundar, está querendo naufragar. E todo mundo desesperado. Estou resumindo a história. E Paulo disse, olha, dessas 200 e tantas vidas, ninguém vai se perder, mas me obedeçam. Né? Porque nós só vamos perder o navio. E graças a esse vento bendito, que destruiu o navio, que destruiu a embarcação, que fez aqueles homens terem um prejuízo terrível, aqueles náufragos foram lá para a ilha de Malta, e uma ilha inteira se converteu. Glória a Deus. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. O que mais que Jesus ensina? Vamos ver lá no capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Então a segunda coisa é que o Espírito, simbolizado aqui pelo vento, ele fala. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo é confusão. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, são decisões erradas, são caminhos tortuosos. Uma vez Deus falou para Jonas o quê? Falou assim, Jonas, dirija-se até a cidade de Nínive e prega, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que Jonas fez? Não ouviu a voz de Deus, né? Tendo ouvido, não obedeceu. Tentou fugir da voz de Deus. E o que Deus mandou atrás de Jonas? Os irmãos sabem? Um beijo. Vamos ler. Tudo isso está certo, né? Mas eu queria frisar o que Deus mandou. No versículo 4 do capítulo 1 de Jonas diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Deus mandou o vento. Quando a gente não quer obedecer a Deus, quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, quando nós não temos a sensibilidade para obedecermos ao Senhor, o vento é livre, sopra onde quer, e ouves a sua voz. Nós, principalmente, que um dia cremos no Senhor Jesus, Ele nos prometeu o Espírito Santo.
Ele disse assim que o Espírito nos guiaria. Diz assim que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Agora, quando a gente não ouve a voz de Deus, ou quando a gente não quer ouvir, ou quando nós somos rebeldes, porque Jonas, ele não quis ouvir a voz de Deus, e um vento foi enviado da parte de Deus, e o navio teve que os marinheiros jogaram para fora do navio, até que ele obedecesse. Diz que lá no ventre do peixe ele clamou ao Senhor, o peixe o vomitou, e ele teve que ir até Nínive. Tem gente que acha que a história da carochinha, a história do peixe vomitar, né, um homem, mas nós temos relatos de diversos homens que foram engolidos por peixe, uma espécie de, como é que é o nome? Cachalote, né? Que é um peixe onde você consegue ficar muito tempo vivo dentro daquele estômago, embora atacado pelo suco gástrico, né? E o caso mais célebre é de um argentino, aqui de pertinho, né? Que foi engolido e foi retirado desse peixe com vida. Por quê? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Sabe, tem gente que se acha muito. Jonas era um profeta, um homem de Deus, que resolveu não ouvir, não atender, não obedecer. Não é isso? Agora, um dia, no capítulo 37 de Ezequiel, diz assim que Deus pegou o profeta e colocou no meio de um vale de ossos secos. Certo? E disse o que para o profeta? Para andar ao redor e ver lá, e depois ele disse: poderão viver esses ossos? E ele responde: tu sabes, Senhor. E daí Deus fala: profetiza, profetiza. E sabe o que aconteceu? Os ossos começaram a se juntar, osso a osso, carne, e começou, e daí se fez aqueles corpos, mas ainda não tinham vida. E Deus falou ao profeta: profetiza ao Espírito agora, e diga: Espírito, venha dos quatro ventos, e dê vida a esses corpos. E aqueles corpos foram cheios de vida do Espírito. O vale de ossos secos se transformou num grande exército. O homem de Deus fugiu. Por quê? O vento sopra e ouves a sua voz. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Sabe, nem sempre o Espírito fala do mesmo jeito para todas as pessoas, né? A melhor maneira de nós entendermos isso são as Olimpíadas. Os irmãos já viram as Olimpíadas, aqueles barquinhos de velhinhos, assim, eu não lembro o nome daquilo, né? Mas eles têm uma direção a seguir, e alguns obstáculos, e ir até na frente. E a gente vê aquelas velas, e os caras procurando o melhor vento. E é interessante que aquele que está no barquinho daqui, a vela está para lá, mas aquele que está no barquinho de cá, a vela está no outro sentido, e outro que está lá na frente, parece uma confusão, e cada um está procurando o vento que está batendo, e que é diferente, mesmo em espaços pequenos. E o grande problema, às vezes, nosso, é que nós queremos que o vento que está batendo em nós seja o mesmo vento que está batendo no outro, que tenha a mesma intensidade. O profeta Elias estava lá, deprimido, angustiado, e veio um forte vento,
assim, Deus não estava nele. Depois veio uma brisa suave, e diz, e Deus estava ali. Mas depois, quando ele foi levado aos céus, o que veio para buscá-lo foi um grande redemoinho. Intensidades diferentes, vidas diferentes, chamados diferentes. Às vezes o vento está batendo forte no irmão, e a gente olha, isso não é de Deus. Ou invejamos porque ainda em nós está uma brisa. Mas os ventos mudam. E se você sabe ouvir a voz de Deus, você será contemplado. Deus vai te usar na proporção da liberdade do Espírito que sopra do jeito que quer e na direção que Ele bem entende. Em João, no capítulo 3, nós aprendemos com Jesus, no versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer, o Espírito é livre, não pode ser aprisionado. Você o escuta, significa que o Espírito Santo, ele fala. E não podes dizer de onde vem e nem para onde vai. Alguém sabe? Isso é muito interessante, né? Entre os marinheiros é bem interessante, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, é dito assim que ninguém sabe o caminho do vento. E daí, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Discernir, nos submetendo. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Então, às vezes não entendemos a direção que o Espírito está dando para a nossa vida. Então, às vezes nós reclamamos de algumas coisas que são bênção para a nossa vida. Israel contou uma história interessante esses dias, né? Eu vou resumir a história. Mas é de um rei que tinha um servo que tudo que acontecia ele dizia graças a Deus, né? O servo dizia. Oi? O servo dizia, e o rei ficava indignado, né? Indignado. Resumindo a história, esse rei perdeu um dedo. E o servo disse, graças a Deus, Deus é bom. E o rei ficou bravo. Mandou prender. E o rei foi para casa. Só que não levou o servo, porque o servo estava preso. Daí o que aconteceu? Esse rei foi capturado por canibais. Já estavam preparando lá para cozinhar o rei, até que olharam, estava faltando um dedo, e a lei deles dizia assim: se tiver defeito físico, é imundo, não pode se comer. Daí soltaram o rei. Daí o rei correu lá, né? Porque foi liberto por causa daquilo. Chegou lá no céu e disse: olha o que aconteceu comigo. Quase fui comigo por canibais, mas porque faltou um dedo. Eu fui liberto. E o servo falou: aleluia, louvado seja o Senhor. E daí o rei falou: mas você está preso aí e está louvando a Deus. Ele disse: se eu estivesse junto com o Senhor, eu que seria comido. Olha, nós devemos, não importam as circunstâncias, reconhecer que tem um Deus
acima de tudo, que sabe de todas as coisas. Que dirige todas as coisas pela palavra do seu poder. E o que nós devemos fazer? Nos submeter. A melhor maneira de nós entendermos a direção do vento, a direção do Espírito para a nossa vida, é nos enchermos dele. E daí você está sensível para obedecer. Como Filipe obedeceu, deixando a multidão e indo para um lugar deserto. Quantos aqui iriam? Muitas vezes obedecendo, Deus fala, olha, saia desse trabalho e vai para esse desafio. E você diz, eu não. Nunca saberás o que perdeu. Se foi ordem do Espírito de Deus, obedecer, ser sensível. Deus falou assim um dia para mim, procure aí uma pessoa que te ofereceu uma associação há 30 anos atrás, quase 30. E eu disse, mas como é que eu vou achar esse cara? Mas fui atrás. O cara já tinha morrido. E eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Tinha 7 presidentes de associação naquela época. Sabe o que aconteceu com eles? Todos foram assassinados, menos um. Na briga das gangues lá, né? Porque são diversas vilas e rivalizam entre si. Esse lá naquela época. E eu entrava de madrugada lá para atender, né? Era funeral, era aconselhamento, era bebum, era árvore escondida dentro da máquina de lavar roupa. E daí eu encontrei um que sobrou. E eu perguntei, mas você não é aquele que falou comigo há quase 30 anos atrás, né? Ele, não, ele foi assassinado, já fazem mais de 20 anos. Daí eu falei assim, pois é, que eu queria encontrar um lugar, um espaço para nós fazermos um projeto. Ele olhou para mim e disse, veio para o lugar certo. Toma aqui, ó, chá. Mas eu quero, posso usar? Pode usar. Que horário que o senhor quer? Sábado, 17 horas, pode ser? Pode ser, 17 tem que hora? Das 17 às 19. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar já determinado que das 17 às 20 horas, ninguém põe o pé aqui dentro. Para outra coisa, porque é de vocês. Mas eu quero também fazer cultos aqui. Pode fazer. Qual horário que o senhor quer? Ainda não sei. Então escolha o horário. Pode ser durante a semana, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de manhã. Quantas vezes eu vi esse homem antes disso, dessa conversa? Nenhuma. Foi a primeira vez. Ali fomos apresentados. Ontem eu estava indo embora, né? Onde tivemos o projeto lá. Era mais ou menos, se não me engano, 7 horas, 6:30. Pegando o nosso caminho normal. E o Espírito Santo disse, para agora. Eu não parei. Fui até a próxima
esquina. Daí ele disse: volte. Eu voltei. Eu vi, assim, ali onde ele me falou para eu parar, eu vi uma igreja. Você passa para ali e vejo que tem uma igreja ali. Entrei. Tinha 4 velhinhos lá, num círculo, ali, se assustaram. Ô, chega aqui. Eu falei: estão tendo. Não, a gente já está terminando. Já faz meia hora que nós começamos e tal. É uma escola bíblica. Tá. Posso me assentar, participar? Pode. O senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Até perguntei para ele: será que está escrito aqui? Na testa? Eu falei: sou. Eles disseram: estamos aqui, precisamos de ajuda. Temos aquele violão e ninguém toca. Não temos um jovem sequer. Daí eu falei: mas tem 4 aí. 4 jovens. Eles riram. E daí ele falou para mim: o senhor ora por nós? Daí demos as mãos e oramos. E agora a gente tem que dar um jeito de ajudá-los. Amém. Glória a Deus. O Espírito é livre. Ele fala. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nós precisamos da sensibilidade para obedecermos a sua voz. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós não compreendemos, na verdade, a dimensão daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós estamos aqui comprometidos a nos submetermos a Ti. Metemos a Sua voz, a Sua direção. Sabemos que por vezes nós não entendemos os Teus caminhos, mas nós podemos dizer com certeza que queremos seguir firmemente nos Teus propósitos. Pedimos então a direção do Senhor, a bênção do Senhor, o sopro do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Em nome